beleza? Eu sou o Cauê, muito bem-vindos mais uma vez ao Vem Pro Peixão, canal que está sendo turbinado e vai continuar turbinado aí no futuro e agora. Prazer em voltar aí, galera. Estamos fazendo bastante trabalho, né? Vamos tentar turbinar mais um pouco o canal, mas eu tô sendo bem modesto, né? Vamos tentar criar mais conteúdo, né? O pessoal tem pedido, acho importante também, até porque resenhar sobre o Santos é uma grande alegria, não nos últimos tempos, mas os torcedores de verdade, falei até esquisito, os torcedores de verdade amam o clube mais do que vitórias. Isso eu queria sempre deixar muito claro. É muito fácil gostar de clube, falar que o clube é o maior do mundo quando está ganhando e quando está perdendo. Quando está do jeito que está agora, né? E pode ser pior. O prognóstico não é dos melhores. Mas sejamos otimistas, né? Temos que sempre procurar enxergar o copo meio cheio. Então, tem notícias do Peixão. Vou falar algumas notícias do Peixão para vocês, quentinhas. Outras nem tanto. Mas também vou dar minha análise do afastamento no final do vídeo, sobre o afastamento do Natan, do Lucas Pires e principalmente do Soteldo, a minha visão sobre isso, né? Vamos lá, primeira notícia do Peixudo. Vamos lá. Santos demonstra interesse no lateral esquerdo Dodô. Cara, eu particularmente gosto muito do Dodô, né? Eu acho assim, já tem 31 anos, né? Tá em final de contrato com o Atlético. Depois, cara, vamos ser sinceros. A melhor temporada onde o Dodô mais rendeu em 2018 foi no Santos. Aí ele fez a cagada futebolística porque ele quis ir pro Cruzeiro, né? E se lascou. Tanto é que não deu certo, depois ficou mais 3 anos no Atlético e agora possivelmente está retornando aí pro Santos. Eu particularmente acho uma boa porque o Dodô, ele faz muito simples. E aí, às vezes é isso que a gente tá precisando, um jogador um pouco mais experiente na lateral, né? Que a gente precisa de lateral. No último jogo aí a gente viu o Kevson entrando, a gente viu o Inocêncio jogar na esquerda. Então, tipo assim, precisamos de opções técnicas. Ah, Dodô era o que você queria? Não. Tanto é que se você ver o vídeo do scout aí do Edu, cara, que delícia. Várias opções diferentes, cara. E era isso que a gente precisava. Esse é um dos pontos que eu discordo dessa diretoria. Por que sempre vai nos mesmos? Até eu concordo que o Dodô, tudo bem para preencher o elenco, mas, cara, eu iria para uma coisa mais diferente, um mercado alternativo. O Santos, historicamente, a gente sempre se deu bem pegando jogadores não consagrados, mas assim, onde a gente identificava potencial. Eu vou um exemplo, o Renato, o Elano, Renatinho, né? Volante, nosso ídolo, o Elano, eles vieram do Guarani. Eu acho que os dois vieram do Guarani, né? Não me lembro do Renato. Perdão, Renato. Te amo. Mas o Elano eu tenho certeza. Então, vem de outros times pequenos, né? Ou que não estão bem em trocas, né? Ou, por exemplo, o Léo, quando veio... o Léo acho que tinha acabado de sair do Palmeiras, né? Quando veio pro Santos em 2001, 2002. Então... mas tem outros monte, é que eu tô relembrando dessa leva aí de 2002, porque provavelmente fazer um videozinho maroto aí pra vocês muito em breve. E, enfim, gosto do Dodô, acho que pra tapar buraco é o que dá. Experiente, jogou futebol italiano, enfim, ele é torcedor do Santos, né? Família de Santos, então quem sabe isso possa ajudar, né? Vamos para mais uma notícia, a lista de negociáveis. Essa lista, cara, que difícil, né? O Daniel Ruiz, o Ed Carlos e o Ivonei. Eu vi algumas análises de outros canais, né? Até porque eu assisto outros canais do Santos também para ajudar a incrementar a minha opinião sobre, né? Não ser uma coisa, um achismo total, né? Leio os tops, mas também tem o meu feeling dos jogadores, né? Eu até entendo, não gosto, não faria isso hoje não faria isso num time que fosse, por exemplo, tivesse no meio da tabela ou tivesse brigando. Eu não negociaria esses jogadores, né? Porque eles precisam de tempo de apuração.
São talentosos tanto o Daniel Ruiz, quanto o Ed Carlos, quanto o Ivonei. Mas uma coisa a gente tem que salientar, né? O Daniel Ruiz tem claramente uma deficiência física. Não pode encostar nele que ele já cai. Então fica complicado. A gente vê que ainda não tem a força de jogar um jogo inteiro. Então a gente até entende. Provavelmente ele vai voltar para o Milionários da Colômbia. Então eu até entendo. É um dinheiro que o Santos vai economizar, já que é um jogador que ainda não está pronto, mas é muito novo, né? Então a gente não pode podendo fazer esses investimentos, né? Por mais que digam aí que o Santos investiu não sei quanto em Monte Pereba, sim, mas uma coisa é você investir em jogadores que estão sem grandes aportes financeiros para quanto custa? 5 milhões de euros? Toma. O Santos fez com alguns, mas não o necessário para comprar jogadores interessantes. Então compramos mais apostas e apostas num nível de porcentagem muito baixo. Isso, quando você não tem grana, é isso que dá. Às vezes você acerta muito, às vezes você erra bastante. Provavelmente você vai errar mais do que acertar. O Ed Carlos também. Do Daniel Ruiz, só complementando. O Daniel Ruiz, o ponto negativo é que ele nunca foi escalado assim, diretamente na posição dele, mais centralizado ali no meio esquerda. Acho que poucas vezes eu vi ele por ali. Então é um ponto a se pensar, né? Espero que ele tenha uma carreira maravilhosa. Eu vi talento nele no último jogo, sabe? É talentoso sim, mas acho que nesse momento a gente não pode fazer investimento e é isso. Não duvido que ele apareça em outro clube aí muito em breve. O Ed Carlos, quando começou no Santos, teve claras deficiências físicas, tanto é que demorou bastante para começar a ganhar corpo e tal, ganhou nesse tempo, foi entrando nos jogos. Ele não é muito intenso, isso é óbvio, ele é um meia mais cadenciador, tem um passe bom, tem um lançamento ok, mas assim, hoje a gente precisa de mais intensidade. Eu acho que difícil é Ed Carlos. Mas vamos ver, tomara que empreste, né? Pra ganhar corpo. Eu gosto muito de Ed Carlos, mas precisa mostrar mais serviço do que mostrar no profissional. Então a gente não pode ficar com tantos jogadores nesse elenco, né? E por último, o Ivonei. O Ivonei no Sub-20 foi muito bem, né? Ele foi alçado aos profissionais, jogou muito fora de posição. Depois ele voltou para o Sub-20, disputou Copa São Paulo, foi bem, mas a gente tem que... são alguns pontos. Primeiro, poucas vezes ele jogou na própria posição, meia, atacante. Poucas vezes, né? Quando foi utilizado, já era mais utilizado de segundo volante. Então já fica mais difícil, né? Mas o Ivonei também tem essa característica no profissional, ele não é tão intenso. Então acho que é novo, também dá para emprestar, precisa de rodagem, jogar em outro clube, mas acredito que ele talvez volte mais bem preparado, né? Não sei se o Santos vai vendê-los. Eu acredito que vai emprestar. Eu emprestaria, eu não venderia. Acho que são jogadores muito promissores. Enfim, é isso desses negociáveis. Mas eu fico preocupado, cara, porque é uma lista que tinha que ter mais nomes, cara. Esses daí, eu até entendo, mas tinha que ter mais lista. Tinha que ter o senhor Camacho, que é um jogador que não agrega em nada. Tirando a pessoa do Camacho, nada contra, mas o futebol do Camacho não agrega em nada no Santos. Ele é um jogador de passe de lado. Bem que o Diniz podia convocar ele para a seleção para para alguém dar uma proposta nele. Meu Deus do céu. Enfim. E Balieiro. Quem tem mais no dia? O senhor Lucas Braga. Infelizmente o Lucas Braga não vai. A intensidade é muito pouca. É um jogador sem ímpeto. Já tem 26 para 27 anos. Para mim, Lucas Braga já não vai agregar no Santos. É um reserva que poderia ser algo maior, mas ele se limita a ser um jogador medíocre. Jogador nota 6, 5,5, 5. Esse é o Lucas Braga, infelizmente. Com dor no coração, sabendo que ele é santista e tal, mas infelizmente é isso. E tem mais alguns jogadores, tipo, pra mim, Bruno Mezenga. Eu já vi futebol, não me agradou, acho bem limitado. De uma lista maior, né? E aí tem as chegadas, né? Do Bruno Marques, pra quem lembra, o Bruno Marques que veio lá daquele time do Lagarto, acho que é Lagarto, gente, não... Putz, se eu errar, vocês me perdoem. Lá do Nordeste, ali eu não lembro onde que era, vocês me perdoem também. Se era Pernambuco, se era o Ceará, não me lembro. Só sei que era lá da parte de cima, né? Do Nordeste.
e era o time do Diego Costa, isso eu tenho certeza. Então foi pra Europa, né? Acho que tava no Arouca, o Arouca não exerceu a compra, não quis fazer, então ele tá retornando ao Santos. Atacante grande, teve alguns jogos aqui, nunca mostrou algo muito mega. Quem viu os jogos viu, ele tinha algum potencial de bola aérea por ser alto, ter um bom tempo de bola, mas nunca traduziu isso em gols, nem fez um pivô, né, com um jogador alto e forte, né. Pra mim ele só é alto, não tem tanta força pra segurar um zagueiro. Então não sei se é reforço, né? Não sei não é reforço. E o Robson Reis também, que tava no Boa Vista, também não exerceram a compra, isso quer dizer alguma coisa. Mas também o Robson Reis teve um detalhe, o Galatasaray quis contratá-lo, ia pagar 1,5 milhão de euros pro Santos, é um bom dinheiro para um zagueiro que não tá jogando, fala a verdade. Mas não deu por causa do excesso de estrangeiros do time. Então, assim, já tem 23 anos para 24, tá no limite aí de ser promissor para ser jogador medíocre, né? Do que eu acredito, tá? Para mim, jogador promissor é até 23 anos. Passou de 23 para 24, dificilmente vira um jogador do que se esperava. Dificilmente. A não ser salvas exceções, tipo um Edson da vida, o Claudinho, jogadores assim que explodiram depois de mais velhos, né? Então, assim, precisamos de zagueiro, mas não sei se o Robson seria esse zagueiro. Só que tem 3 técnicos que gostavam bastante dele, botou ele pra jogar, que foi o Ariel Holan, o Fernando Diniz e o Cuca. Então, assim, não são péssimos técnicos, né? Então isso quer dizer alguma coisa. Então, não sei se o Turra iria querer, enfim, né? São esses que estão voltando. O que mais? E de notícias, acho que tá bom. O Edu pediu pra eu dar minha análise sobre o afastamento do Natan e do Lucas Pires, se foi justo, se não foi justo, o Dudu Soteldo também. Eu tenho que analisar o seguinte, é tudo a mesma coisa. Por quê? Natan, Lucas Pires e Soteldo, a diferença pro elenco é gigantesca. Do Soteldo para os dois. Porque o Soteldo era para ser o líder técnico do time. E o líder até de inspiração para o time. Mas não é o que se vê. Hoje eu vejo o Soteldo, até quando ganha, você não vê o cara rindo. Você não vê aquela alegria de jogar futebol, sabe, aquela espontaneidade de jogador de ir para cima, de brincar com a bola. O Santos não tem isso mais. Até mesmo quando ganha. Até mesmo quando tava ganhando. Quando ganhava era alívio. E eu via muito Soteldo nisso. Pô, talentoso, tem potencial. Tinha, né? Que hoje o Soteldo tem 25 anos. Vai fazer 26, se eu não me engano. Ou feio, não me lembro. Mas enfim, tem 25 anos. É um dos jogadores principais da Venezuela. Pô, tá num dos grandes clubes do Brasil, da América do Sul, do mundo. Que usa a camisa 10... que ela é o cume de todo o que se fala de 10, que é a do Pelé. Poderia usar isso muito a seu favor, mas parece que é um jogador que se limita a querer aniversários, por mais que eu acho que todo mundo mereça, mas o futebol, ele é um mundo um pouco à parte, porque assim, a gente entende que todo mundo merece isso, mas são caras que recebem um salário muito extraordinário do resto da população. Então, meu amigo, é óbvio que você vai entregar algo diferente do que as pessoas entregam. Simples assim. A análise é essa. Eu entendo, faz sentido você querer ter o aniversário, sair pros lugares, mas pra mim não faz sentido um jogador ir pra uma festa, sendo que tem treino no outro dia e ficar até 5 da manhã. E isso engloba os 3. Talvez Soteldo não tenha feito, talvez não. Não saiu exatamente o que aconteceu. Só disse que em uma semana de trabalho ele já não queria trabalhar com o Turra. Caramba, o que o Turra fez? Deu um soco na cara dele? Não é possível. Então a gente fica muito perdido porque não sabe o que aconteceu. Se é que saberemos, né? Então, ao meu ver, assim, o Santos é muito maior do que um jogador. Muito maior. Infelizmente o Soteldo, desde que voltou, o único jogo que ele jogou mesmo, que ele realmente desequilibrou, foi contra o Palmeiras, jogando de meia ainda. Só, foi o único jogo. E depois acabou, machucou, depois tentou voltar, a gente precisa de 3, 4 jogos para ritmo de jogo e tal. Também entendo que se é só escalado na ponta e ter que marcar lateral para um jogador, puta, cara, isso que me mata em técnico. Às vezes você pega uma característica do cara,
destrói ela por causa da sua formação ideal da cabeça de tática. Mas, cara, isso é de uma imbecilidade absurda. Porque os jogadores têm suas características. Claro que você pode mudar uma coisa ou outra. Mas você preferir que ele corra 50 metros num contra-ataque para depois ter cercado por 3 ou 4, isso era recorrente no Santos, os pontas ficavam cercados por 3 ou 4, cada um na ponta. Vai passar para quem? Cadê o Lucas Lima? Tá lá na puta que pariu. Cadê o volante? Não saiu. Só tá os pontas e o centroavante. Aí tem que dar um bicão pro centroavante, que é o Marcos Leonardo. Aí o Marcos Leonardo precisa se virar para dominar a bola de costa, virar, e não é a característica dele. Então, o que matou muito o futebol de Soteldo e dos jogadores até do Ângelo foi esquema tático. E também o momento do time, entendeu? Não são todos os jogadores que têm uma mentalidade né? Uma mentalidade de conseguir aguentar muita pressão. Erra, fica nervoso, se bem que com 16, 17 anos eu vi o Ângelo errando muito no Santos e pegando e indo pra cima. Eu acho que o Ângelo vai ser um grande jogador. Pode não virar um grande craque, mas vai ser um grande jogador. Enfim, e é sobre isso. Natan e Lucas Pires, infelizmente, já espero que o Lucas Pires repense muito, tá? Espero mesmo. Natan não espero não. Natan não espero. Não espero nada. E, enfim, é isso. Acho que foi justo. Acho que o Santos fez bem. Precisa impactar esse vestiário, só que precisa impactar um pouco mais. Tem muito jogador ali ainda que não é condizente tecnicamente com o Santos Futebol Clube. Camacho, Balieiro, o próprio Messias. Se bem que eu acho que o Messias também, como eu ia falar o Luiz Felipe, é que o Luiz Felipe é muito lento. Aí vai jogar com 3 zagueiros, é muito limitado você ter um jogador só para jogar entre os 2 zagueiros, ficar na sobra. Então, tipo assim, sinceramente, Messias e Luiz Felipe, pra mim, Luiz Felipe mesmo. O Luiz Felipe não dá, pra mim não dá. O Felipe Jonathan, acho que ano que vem volta, também pra mim não dá. Já podia negociar hoje, mas não vai, quem que vai querer, né? Um jogador em recuperação, né? João Lucas não dá, não tem técnica para Santos. O cara, um lateral que não acerta cruzamentos, mas não acerta, assim, a quantidade dele, eu nem vi no SofaScore esses dias, mas ele não acerta, cara. É muito mal, é impressionante. Por isso que me dói o afastamento do Lucas Pires. O aproveitamento, acho que é um dos melhores, se não o melhor aproveitamento de cruzamento brasileiro. Você entende a diferença? E o João Lucas foi contratado para ser um grande marcador. Ele não entrega nem na defesa e nem no ataque. Aí fica difícil. Então, mas tem mais alguns jogadores que eu comentei que não tem técnica para Santos. Mas precisa fazer limpa no elenco mesmo. Nesse ponto eu acho que é ótimo. O Paulo Turra tá fazendo um choque de vestiário, tirando jogadores que por causa do elenco inchado, e eu acho justo os afastamentos. Só acho que falta ainda alguns nomes. Certo, galera? Muito obrigado aí por ter ficado até o final do vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha aí, ajuda o canal a crescer. A gente vai fazer bastante vídeo. Puma, patrocina nós. Pelo amor de Deus, vem pro Peixão aqui, ó. Gosto muito da Puma, tô viciado na Puma agora. Gente, valeu. Fica atento aí aos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo e tchau.